Olá! Hoje nós vamos falar sobre a minissérie Pássaros Feridos. Pássaros Feridos, ele foi lançado, né, nos Estados Unidos em 1983, e ela é baseada no livro da autora australiana Colleen McCann, que conta a história de um padre, né, que gosta de uma moça e ele não desiste ele não desiste dos seus votos para poder ficar com ela. Então esse é um enredo que, assim, central de Pássaros Feridos. Aqui no Brasil, ela começou a ela passou duas vezes, né? Em 1985 e foi reprisada em 2006 pelo SBT. Então, tudo começa com a personagem da Barbara Stanwyck, que é a Mary Carson, que ela é uma senhora, que é a senhora mais rica da Austrália, né? E também é uma senhora muito solitária. E ao longo da história, ela conhece o padre, né, que é o padre Ralph de Bricassar, que ele vai pro interior da Austrália, né, ele é banido pra lá. Oh, that's right. This is your first Christmas in exile, isn't it? Exile? It's my first here in Australia, if that's what you mean. That's not what I mean, and you know it. 6 months now. 6 months, and I still haven't figured out why the church banished you out here to the land of Never Never. What sin did you commit, Ralph? What priestly vow did you break? Poverty? Obedience? Perhaps chastity? E ela começa a gostar dele, né? Porque ela vê um padre lindo, né? Que ela considera ele lindo, e daí ela começa a se interessar por ele, porque ele também começa a frequentar muito a fazenda dela. E ela começa assim, a jogar indiretas, ela começa a seduzir ele. Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Começa assim a querer conhecer quem que realmente é aquele padre, porque ela vê ele, mas ela quer conhecer mais ele, ela quer saber o que passa pela cabeça, o que passa no interior do padre. E nessa ela descobre que o padre, ele é muito ambicioso, né? É isso que, assim, a ambição dele é o que vai levar a história, né, até o fim, né? Essa ambição que ele tem pelo cargo, por assim crescer assim no cargo, é o que vai estar sempre presente na história. E quando ela percebe essa ambição dele, ela começa a jogar o charme dela, puxando para esse lado dele ser ambicioso. Então, em dado momento, ela pega e meio que oferece a propriedade dela para ele, né? Ela oferece Drogheda para ele. Oh. Well, I hope I didn't say anything this afternoon to upset you. I mean, all that talk about inheriting Drogheda. You didn't upset me in the least. Good. Have you thought about it? About what, Mrs. Carson? About charming me out of Drogheda, because I didn't say I couldn't be charmed, did I? Mrs. Carson, what is it you want from me? Why, only your spiritual guidance, of course, Father. E para ver se ele se interessa por ela. Mas mesmo assim, todas as tentativas dela de tentar conquistar ele são falhas. E daí ela pega meio que assim, você pensa que ela desiste. Então ela pega
decide chamar o irmão dela, né, que é o Paddy, que é o único irmão que ela tem, é o único herdeiro, e com toda a família para poder vir para Drogheda, para poder tomar conta da propriedade e mais para frente, quando ela morresse, eles já estariam habituados com o local, com o ambiente. E o padre, o Ralph, ele vai receber a família na estação. E quando chega lá, o Paddy, né, o irmão da Mary, ele começa a apresentar a família, apresenta os filhos, apresentar a esposa, que é a Fiona, né, que é interpretada pela Jean Simmons, e de repente ele vê uma menina. And who are you? I'm Maggie. 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 A menina é a Maggie. E ninguém lembrou dela. O Paddy não apresenta, o Paddy não fala o nome dela, não apresenta, parece que ela nem faz parte da família. E você vê assim, tem uma troca de olhares entre os dois, ele olha com carinho para ela. Então é muito bonito de ver, ele, assim, os dois no primeiro momento, mesmo ela sendo uma menina de 9 anos, ele sendo um padre, a gente vê que ele se afeiçoou a ela, assim, à primeira vista. E com o passar do tempo, é ele que vai cuidar da Maggie, porque assim, a Fiona, ela não gosta da filha, ela não tem amor pela filha, porque ela fala, assim, uma filha nada mais do que é uma cópia da mãe para ela. Então, uma menina, principalmente naquela sociedade, porque a gente está falando do início da década de 20, então, a sociedade ainda ela era muito machista. E nesse sentido, as mães também, pressionadas pelos seus maridos, via que os filhos homens eles eram úteis porque eles ajudavam na propriedade. As meninas não tinham uma utilidade. Então, ela meio que ela rejeita a filha. Então, a Maggie cresce tendo como suporte o padre. O padre é como se fosse o pai dela e o Ralph, a Maggie, é a filha que ele nunca teve. Então, assim, a Maggie se ampara nos irmãos, principalmente o mais novo, né? E no Ralph. O Ralph é tudo para ela. E a Mary, ela vai percebendo que tem uma afeição muito grande entre os dois. E ela enxerga além, né? Assim como ela enxergou a ambição do Ralph, assim, às vezes você pensa que ela enxergou isso antes do que ele, o tamanho da missão dele, ela também enxerga isso quando se trata a futura relação do padre com a menina. Então ela joga uma indireta para ele, ela começa a jogar indireta. Ah, God is in his wool room, all is right with the world. And why not? He did choose a stable once. Oh, come on, Ralph, that's a bit precious. Except why not? Why not make this the epicenter of the papal map, and then you could be cardinal after all. And what would that make you? Surely not the Pope. Oh, no, that's too dull. Satan, perhaps that's more interesting. And more powerful. Well, every heaven needs one just to stay in business. You argue like a Jesuit. Well, isn't it true? Without Satan, there's no struggle. And it's the struggle that keeps us alive. Oh, no.
What keeps us alive is the point of that struggle. The hope of attaining perfection. Well, by perfection you mean heaven. But you have to die to get there, don't you? Sometimes, Mary, I think you're after my very soul. I am. Unless it's already been taken. Ela começa a tentar seduzir ele novamente. You are the most beautiful man I have ever seen, Ralph Tabrickason. But of course you already know that. Curious how you view us mortals with contempt for admiring that beauty. And yet, you would use it without compunction to get whatever you wanted, wouldn't you? I thought it was my soul you were after, Mary. It is. Because at my age, officially, I'm supposed to be beyond the drives of my body. And one mustn't expect miracles. E ele não cai, né? De novo, ele não cai nas graças dela. Ele não, assim, ele não gosta da Meg. Assim, ele gosta dela, mas não tem interesse em ter um caso com ela. Essa que é a questão. E ela fica meio que revoltada com isso. Então, ficando revoltada, o que ela faz? Ela tenta um plano de vingança. E ela consegue se vingar dele de uma forma que, assim, você fica boquiaberto, né? De repente, você descobre que ela fez determinada coisa que vai unir a família, né? A família da Meg, a família dela inteira, com o padre, pra vida toda. Então, assim, ela foi muito astuta nesse sentido. E você vê que, assim, se ele não pode ficar comigo, então eu vou me vingar, porque também ele não vai ser da Meg e vai atrapalhar a relação dos dois. With the free will God has given us, and with that same free will, I have chosen to destroy you, priest. Oh, I'll go to hell for it, of course, but it'll be nothing to the hell I'm planning for you. Então, ela passou um tempo, né? Ela faz essa vingança, ela já tá mais velha, ela acaba morrendo, a Meg já cresceu, já é uma mulher, e ela vendo, ela agora mulher, e o Ralph, um homem bonito, que acompanhou ela a vida toda, né, que ajudou ela quando ela era adolescente, quando ela era uma criança, ela vê ele como um possível marido para ela, né? Porque ela gosta muito dele. E ele também gosta dela. Aí você vê que toma, assim, o amor dele, a afeição dele é mútuo, né? Entre os dois. Só que ele tem isso, ele tem os votos dele e a Meg é uma mulher que quer casar, que quer ter filho, que quer construir uma família e ela quer o padre para ela. Só que o padre ele não está disposto a abrir mão de ser padre para ficar com ela. Então fica aquela coisa assim, você vê, ele sofre de amor a série toda, ela sofre de amor a série toda, eles se amam, eles ficam juntos num determinado momento, mas em nenhum momento ele deixa o cargo dele para ficar com ela. You can have me now. You can marry me. You love me? But I love God more. I do love you, Maggie. I always will. But I can't be a husband to you. If only I could make you understand what being a priest means to me. How God fills a need in me no human being ever could. Not even me?
Então, é muito, assim, é uma série muito bonita, é muito sofrimento, mas, assim, você vê, o amor deles é muito bonito, né? Apesar deles, né, não ter desistido do cargo, não ter desistido de ser padre para ficar com ela, ter feito uma coisa errada, quer ficar com ela mesmo sendo padre, é, você vê, assim, você fica encantado com o amor dos dois. Então, eu acho, assim, é muito bonito de ver. Porque, assim, a Mary Carson, ela falava assim, ó, eu vejo você mais pra frente como um cardeal, você tem ambição. Então, teoricamente, ela até que aceitava ele não ter excedido os encantos dela. Mas a Meg, ela não consegue enxergar que ele nunca vai deixar de ser padre para ficar com ela. E por isso tem muito sofrimento, né? De ambos os partes, né? Porque ele fica naquela, eu faço, eu desisto, eu não desisto. Mas ele também gosta muito do amor de Deus. E como o amor de Deus para ele era igual o amor que ele tinha pela Meg, então, assim, era superior ao amor que ele tinha pela Meg, ele não consegue renunciar. E também tem a lenda que o padre conta para ela, que eu acho que assim é perfeito, se encaixa muito a história, que é a lenda do pássaro que canta a última canção quando ele se joga contra um espinho. E aí ele canta a canção mais perfeita da vida dele. For each of us, there comes a time when he must search for the thing he thinks he needs above all else, no matter what it costs. You mean the thing that'll make him happy? Happy. There's a story, a legend, about a bird that sings just once in its life. From the moment it leaves its nest, it searches for a thorn tree and never rests until it's found one. And then it sings, more sweetly than any other creature on the face of the earth. And singing, it impales itself on the longest, sharpest thorn. But as it dies, it rises above its own agony to outsing the lark and the nightingale. The thornbird pays its life for just one song. But the whole world stills to listen. And God in his heaven smiles. What does it mean, Father? That the best is bought only at the cost of great pain. Que representa justamente esse sofrimento que você só alcança, determinadas coisas você só alcança baseado no sofrimento, na dor. Então, eu acho assim, é uma história muito bem construída. Existem outras histórias paralelas, que nem a história da mãe dela também, a história da mãe com o pai, a história do irmão dela mais velho, também é muito interessante de você ver o rumo que a história toma depois que o padre vai embora e daí a Meg, ela casa, só que daí ela casa com um marido mais ambicioso, que assim, ela casa com o marido dela ambicioso, tal qual o padre. Então, assim, a ambição dos homens da vida da Meg é o que toma a frente da história, principalmente. E também tem outras histórias, como depois a filha dela, a gente vê que o que ela recebeu de amor, assim, a ausência do amor da mãe para com ela, ela também reproduz isso para com a filha dela. Então, assim, as histórias meio que vão se repetindo, mas de forma, assim, brilhante.
porque vai acontecendo tudo e você vai ficando assim extasiado com o que vai acontecendo ao longo da história e as coisas que vão acontecer. Eu só não entro em maiores detalhes, senão eu estaria dando vários spoilers aqui e eu não quero contar a história pra vocês com tantos detalhes, senão ninguém vai assistir. Quem já assistiu, beleza, quem não assistiu, eu vou entregar muita história. Então, eu espero que vocês gostem da série, espero que vocês, quem nunca assistiu, espero que assista, quem já assistiu, assista novamente, quem só leu o livro, assista a série, porque compensa muito, e eu espero que vocês gostem do vídeo, meu primeiro vídeo, eu espero que vocês gostem, e até a próxima. Tchau, tchau!